Gente, então sejam muito bem-vindos. Nós estamos no nosso canal no YouTube e hoje nós temos uma conversa com o Bispo Eric. Nós estamos felizes demais, estamos aqui na comunidade Cristã Mosaico Joinville. E hoje eu tenho a alegria de ter esse amigo de jornada ao nosso lado. E hoje eu vou tentar, de alguma forma, conduzir as conversas, as perguntas e, de alguma forma, poder extrair do Eric algumas verdades e algumas questões muito importantes. Bispo, eu vou chamar de Bispo em alguns momentos Eric, mas queria que você falasse para nós realmente só um pouco da sua história pessoal. Talvez como foi a sua conversão genuína, qual foi a comunidade na qual você nasceu e desenvolveu, e um pouquinho sobre, quem sabe, a sua família, filhos e esposa. Oi, gente, paz de Deus. Olha só, eu sou mineiro, de Governador Valadares, não fui para os Estados Unidos, e eu nasci num lar cristão. Meus pais são metodistas wesleyanos, e foi lá que eu encontrei Jesus em casa, pelo testemunho da minha mãe, do meu pai, e frequentando essa comunidade de fé. Eu me lembro de, logo na infância, no fim da infância, ter uma sede terrível por batizar. E é uma igreja que não batiza crianças. Mas eu queria batizar. Eu tinha a intuição que eu precisava ser batizado. E aí eu comecei a perturbar meus pais, meus pastores, minha igreja. Aí eu consegui ser batizado. Foi a primeira criança batizada nessa igreja. E eu comecei a ler o Novo Testamento. E eu me lembro de terminar ele em 2 semanas. E eu nem lia bem, não tinha nem outros livros. Mas alguma coisa estava acontecendo na minha vida, assim. E aí eu comecei a orar mais e evangelizar os meus amigos. E aí começou um monte de coisa, assim, a vontade de evangelizar pessoas que não estavam na minha igreja local. E no fim da infância eu já andava de skate e comecei a evangelizar os meus amigos que andavam de skate. E aí isso foi um certo conflito para a minha comunidade de fé, porque, enfim, eles não queriam pessoas assim. E uma certa vez eu fui para uma pista de skate, eu era adolescente, aí eu subi em cima de um palco, assim, que é um obstáculo de skate, comecei a pregar. E eu pregava sempre, mas ninguém nunca convertia, então eu já estava acostumado a pregar e descer e ir embora, assim. Mas nesse dia todo mundo estava lá ouvindo, que já era estranho. Uau. Aí eu já fiquei até incomodado, assim, olha, pode continuar andando aí. A pessoa, não, a gente quer ouvir. E aí nesse dia eu fiz um apelo, que é o apelo que eu sabia fazer, que é o que tinha na minha igreja, e todo mundo disse sim, e eu me perguntei, e agora? E eu pensei, tem culto agora na minha igreja, daqui a pouco eu tô indo pra lá, então nós vamos todos pra lá. Mas aí a gente fomos todos pra lá, quando a gente chegou lá, e ninguém deixou a gente entrar, nem eu entrei, porque estava todo mundo suado, todo mundo tinha cabelo muito comprido. A igreja barrou vocês de entrarem. Os diáconos fizeram uma barreira assim, ó, Uau. tipo de futebol. Ok. Ninguém fazia gol naquilo. Ok. E aí me chamaram no canto e falaram assim, Eric, não dá. É um bando de skatista. Aí falou, a gente tolera você porque você nasceu aqui, entendeu? Mas esse pessoal não vai entrar aqui não. E, cara, foi muito triste, porque eles estavam percebendo que eu não ia rolar de entrar na igreja, tinham acabado de aceitar Jesus. E foi, Eric, o que aconteceu? Eu falei, não, olha, vamos mudar de ideia. O culto hoje não vai ser muito bom não, entendeu? Melhor a gente fazer uma outra coisa. E aí a gente foi para uma praça, aí eu fiz um culto sozinho lá com eles. E imagina, pô, eu cantando é uma tragédia. Mas para mim o culto tinha que ter uma música, pelo menos, né? Ok. E eu era assim, tava saindo da infância. E aí eu preguei um texto que eu sabia de cabeça e fiz apelo de novo, eles converteram de novo, o que me deu muito trabalho, porque eu falei assim, eles não param de converter. E o que eu vou fazer com essa gente? Eles querem mesmo. E eu pensando, nem na minha igreja eles vão querer mais. E para onde vai essa gente agora, entendeu? E então isso foi o resultado de uma conversão. Uma vontade de compartilhar do amor de Deus de forma muito intensa, que me levou para histórias muito incríveis, lugares inimagináveis que eu nunca sonhei em pisar, e também trouxe muitos bons problemas que me fez encarar a igreja como uma bênção, mas algo que precisa
de ajustes, de mudança, de transformação. E eu nunca quis sair. Eu sempre quis participar disso e sonhar junto com Jesus que a sua noiva mude para melhor. Então, em vez de ficar lá de fora atacando pedras, eu fiquei do lado de dentro, participando disso, e com muita alegria e beleza, e também com muitas dores, como foi nesse dia. Por exemplo, passou alguns dias, eu comecei a fazer culto na minha casa. E aí começou a ir uma galera, e eu tipo assim, cara, eu não estou abrindo uma igreja, eu estou só levando eles aqui, porque ninguém deixa eles entrar. E eu fui em outras igrejas, inclusive, assim, você não quer uma galera, não? Entendeu? E tentando delegar o pastoreio. O pessoal, não, eu quero. Quando eu chegava lá, o pessoal, rapaz, não quero não. E isso virou um movimento de cultos nas praças, que geraram igrejas depois, e missionários, pastores. Nem todo mundo sobreviveu, porque se perguntavam por que as igrejas não nos querem. Isso feriu muitos que, enfim, não chegou a florescer na fé. Mas, enfim, eu sou de origem metodista wesleyana, e tenho envolvido com missões urbanas e com evangelização de pessoas, de juventude, desde a minha conversão na infância. Sempre envolvido, então? Sempre. Nunca estive fora. Interessante. Isso em Minas Gerais? Em Minas Gerais. Em Governador Valadares. Legal. E quando que... então você se desenvolve, acho que entra a paixão pela teologia, a paixão pela arte também entra nesse momento da vida, com adolescente ou ainda não? Sim, porque assim, essa gente toda me ensinou muita coisa. E eu percebi que ele não era aquele... tipo assim, nós, a igreja, e eles, meu público-alvo. E assim, eu sou um deles, entendeu? Assim, a gente é nós, entendeu? Então, esse pessoal me ensinou muita coisa. E amor pela arte também, porque eu acho que é um grande conflito que aconteceu nos anos 90. Se evangelizava as pessoas e as tribos urbanas, e esse pessoal vinha. Só que não era só um cara com dread ou um cara com cabelo diferente. Esse pessoal tem ideias próprias, um jeito de pensar a vida, de pensar política, de pensar como se consomem as coisas, com muitas perguntas. Então, isso deixa o dente de cabelo arrepiado. Mas também eu aprendi muitas coisas sobre a vida, sobre política e economia. A minha sede de leitura nasceu aí, que é um movimento que lia muito. E vontade de viajar também. E isso mudou o meu olhar sobre quem é Jesus também, como resposta para essas pessoas e para essas perguntas novas que estavam surgindo, né? Então é um movimento que me ensinou muito, assim, esses vários movimentos, né? Movimento alternativo, punk, hippie, metal, hardcore. Esse pessoal tem sedes e clamores no coração que, ultimamente, é por Jesus Cristo mesmo, assim, sede de justiça, que é muito intenso, né, no movimento hardcore, e repensar a alimentação. A primeira palestra sobre alimentação saudável que eu tive foi num show de hardcore. Olha só. O pessoal pensa muito sobre isso, assim, tem muitos vegans e pensa sobre como usar os alimentos de forma mais saudável, que respeita o meio ambiente e tal. Uma coisa super cristã que a gente deveria abraçar. O movimento Stray Edge, que é um movimento contra o uso de drogas e álcool, e relacionamentos com responsabilidade. Então, tem muitos pontos de contato. E assim, eu fui percebendo que só mostrar o que estava errado nos movimentos sociais e tal, não fazia muito sentido, mas encontrar os pontos de contato. E perceber o quanto que daqueles movimentos havia uma sede genuína por coisas que Cristo estava fazendo por meio da sua igreja na terra, e que eles estavam com sede, no fundo, de encontrar o próprio Cristo. E é quando eu encontro Cristo, eu falo, nossa, isso é maravilhoso, né? É por isso que eu estava esse furacão no peito e na mente, assim, e só repousa quando encontro Cristo, né? E ver isso acontecer é maravilhoso. E em mim também, né? Porque muitos questionamentos dessas pessoas passaram a ser os meus questionamentos. Claro. Sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a igreja. E ver que Cristo é a resposta para isso também. E foi nesse período que talvez nasceu o projeto com a banda de metalcore, nesse momento. E tinha o objetivo talvez de comunicar algo também, junto a esses movimentos, ou não vem desse projeto assim? Não, sim, com certeza. Assim, eu tinha uma banda de hardcore e todo mundo da banda era cristão. E a gente ia compartilhar a vida com essas pessoas, esses lugares, né? E, enfim, lugares muito inusitados. Mas a gente percebeu que assim, só ir nesse lugar e tratar eles como um público-alvo
era muito ruim. As pessoas percebem, sabe? Sabe quando você... Aconteceu comigo. Um dia uma senhora foi no lugar que eu trabalhava e ela falou, quero falar uma coisa com você. Eu falei assim, agora não tenho tempo. Ela ficou esperando até acabar o meu trabalho e ela falou assim, algumas coisas assim que eu não entendi muito bem, mas ela falou assim, amanhã eu volto para contar o resto. Eu falei, moça, assim, olha só, você é evangélica? Eu já sou também, conheço isso aí, entendeu? Ela falou, não, nada a ver com religião não, quer te fazer uma proposta que vai mudar a sua vida. Eu falei, tá. Aí ela ficou me perseguindo um tempão. E depois eu descobri que era Rinodê. Rinodê? É, ela queria que eu fizesse parte da pirâmide dela e tal. No fim, ela percebeu assim, esse cara não vai entrar nesse negócio. Aí ela meio que apelou e falou assim, moço, olha só, eu preciso mudar de vida. E você precisa me ajudar. Quanto mais pessoas igual você entrar na minha rede, vai me ajudar. Faz isso, por favor. Eu preciso... E ela, assim, ela queria o quê? Subir de nível social e tal, porque muitas promessas de que você viver isso, você vai subir e tal. Sim. Gente, mas assim, eu ficava com dó, mas esse tempo era muito chato. Eu falei assim, minha senhora, me deixa viver minha vida em paz, entendeu? E o evangelista que é assim também, ninguém merece, entendeu? É verdade. No fundo, ele quer subir na escala não social, mas espiritual. É. E ele vê você como um degrau para chegar lá. Uhum. Então, no fundo, é algo que eu vou pisar. E aí você diz coisas bonitas, tipo assim, sei lá, ensaiadas. Tipo no aeroporto. Agora, eu acabei de descer aqui de avião, né? Todo mundo é legal com você. Uhum. Eles tratam bem. No avião, a moça sorri, te chama de seu. Você pede água, ela traz com uma prestatividade, um copo d'água, com um sorriso. Me deu um guardanapo. No final, ainda deu um tapinho no ombro. Aí eu encontrei com ela de novo no saguão do aeroporto e ela... Eu falei, gente, mas nós éramos amigos. O que aconteceu? Assim, nós éramos uma família. Foi perdida ali, acabou a ruptura. Você não me ama mais? Ninguém aguenta isso também, tipo assim, se não é de verdade, sabe? Uhum. Se você se interessa pelas pessoas de verdade, elas são só público-alvo. Uhum. Gente, porque tem público-alvo galera do Rinodê. Né? Empresa. Jesus... E Paulo, enfim, a Bíblia nos incentiva a encarar as pessoas como parte da nossa família. Entendeu? E outra, se é parte da sua família, tipo assim, olha a relação trabalhista que Paulo coloca. Trate seus funcionários como se fossem filhos. Imagina uma empresa funcionando nessa lógica. Imagina a vida nessa lógica. Uhum. Assim, é muito improvável, impossível, na verdade, que um Deus me chame de filho ou de irmão, e é isso que Deus faz. E fala, agora faz o mesmo com os outros. Então, evangelizar é mais assim, cara, eu quero que você faça parte da minha família. Então, a nossa banda era isso também. Tinha o som, tinha o rock pesado e tal. Mas a gente estava ali falando com irmãos, mesmo que muito estranhos. Nossa família é complicada, entendeu? Mas, toda família é complicada. Toda família é complicada. E é isso, aumentar esse senso familiar com as pessoas, né? Não é só alguém que eu preciso levar para um lugar para seguir um novo programa. É aquilo que eu quero incluir na minha vida. Se não é assim, esse coração ainda não está pronto para evangelizar. Uau. Porque partilhar o evangelho é partilhar essa adoção que você recebeu do Pai, e você vai procurar irmãos. Você não está procurando gente só, entendeu? Massa. Isso não é uma família. Não é número, né? Paulo fala a respeito de dores de parto, né? Até que seja formado em vós Cristo, né? Eu acho que pagar o preço da dor até que o outro realmente amadureça é doloroso. Gestação é doloroso, né? Mas, Bispo, e quem foram os seus mentores? Então, enfim, a gente sabe que você já teve um apreço por arte, né? Por música, por teologia, né? Sei que a sua formação também é em filosofia, mas... Quem foram seus mentores na sua jornada e talvez caminhando para você se encontrar no movimento anglicano? Olha, eu comecei lendo um bispo anglicano que já faleceu, foi muito importante para mim, chamado Robson Cavalcante. E por influência que era meu pastor na época, se tornou meu sogro, e ele assinava a revista Ultimato, e tinha artigos sempre do Robson Cavalcante durante muitos anos. E era a primeira coisa que eu abria para ler. Eu achava muito inteligente, achava uma fé muito inteligente. E aprendi muitas coisas. E depois comecei a ler os livros do Robson Cavalcante.
e livros que estavam em torno daquilo, tipo o John Stott, o Christopher White, o N.T. Wright, enfim. Quando eu vi, eu estava lendo muitos anglicanos. E comecei a me interessar por isso. Depois, quando eu encontrei o Robson Cavalcante, foi para mim assim uma outra reviravolta na minha cabeça, na minha vida. Primeiro, ele olhava os símbolos que a gente carregava, tipo assim, por conta do rock and roll e da juventude contemporânea, né? Se vocês carregam muitos símbolos, falta fazer as pazes com os símbolos da sua fé. Os símbolos da juventude hoje eles carregam muita revolta, muitos questionamentos ou vazio. Vocês precisam carregar símbolos de esperança. E não fez sentido nenhum para mim na hora. Mas ele me deu alguns livros sobre liturgia e eu pensava, o que era liturgia para mim? E tradição. Algo a ser superado para que a gente pudesse criar algo novo. E ele me mostrou que não. Que uma igreja viva hoje, ela precisa ter raízes. Que bons pastores não estão reinventando a roda. Eles receberam um legado gigantesco de irmãos que pagaram com a vida. E gente cheia de Deus, inspirada pelo Espírito Santo para construir coisas que eu não preciso construir de novo. Então, nós temos castelos doutrinários que só de conhecer as salas, você fica encantado. E eu posso seguir em frente a partir daí, né? Assim, eu conheci pastores tão nobres que vieram de nós, que se eu fosse a metade deles, eu já morreria muito feliz. Então, um senso de responsabilidade. A carreira cristã é como se fosse aquela corrida de bastão, que alguém vem correndo já há muito tempo antes de você e te entrega. E agora você tem que fazer uma boa corrida. Mas ninguém está correndo a partir do nada e para lugar nenhum. Nós temos 2000 anos de trajetória, né? E caminhos, às vezes, que foram irrigados com o sangue dos irmãos. E com muita inteligência. Também. Alguns, o Senhor derramou um certo tipo de inteligência, que se você entender o que esse cara disse, você já é tido hoje como um gênio, entendeu? Então, se você não sabe, se você tem muitas perguntas para responder sobre a fé cristã, é porque você não conhece o que já foi escrito, entendeu? Já foi tudo respondido. Então, ele me ensinou que a tradição não era inimiga daquilo que eu estava construindo. Pelo contrário. Por exemplo, porque o pensamento da reforma ainda não tinha chegado no Brasil. Porque muitas pessoas não conhecem. Se a gente não precisa de uma nova reforma. A reforma já chegou. Entende? As pessoas não conhecem ainda a beleza da nossa fé. E a igreja não é algo a ser superado, né? Ela precisa ser honrada, edificada, para que ela continue fazendo o seu bom trabalho. E irmãos fizeram um bom trabalho até aqui. Agora é a nossa vez, né, de lidar com isso. Então, eu mudei minha cabeça, assim, de perceber que tem coisas que eu não precisava inventar, né? Nem na teologia, nem na forma do culto e tal. E a gente precisa dar vida a isso. Fazer se tornar novo, na nossa linguagem, no nosso tempo. Mas é a mesma coisa, assim, é o mesmo evangelho de sempre. E a embalagem pode mudar, a forma de comunicar isso, a linguagem, mas o teor precisa ser o mesmo. Então, eu me considero uma pessoa super tradicional e, ao mesmo tempo, super contemporânea. E essas coisas estão em harmonia, sabe? Eu creio que as igrejas do futuro serão as igrejas do passado. Não só falando de denominação, mas é o mesmo povo, sabe? Como o povo de Israel diz assim, quem são vocês? Se vimos o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele respondia na fé dos seus pais. Acho que a gente tem que aprender isso também, sabe? E isso é muito inovador numa sociedade moderna que tem o fetiche do novo, na obsolescência programada, que descarta tudo. Nós não descartamos a história e a memória dos nossos pais, nem a beleza, a tradição da igreja que nos trouxe até aqui, e fazemos tudo ganhar um ar novo, né? O tema da conferência, gente, olha que um termo em latim, medieval, entendeu? E ganhando vida aqui, com artes novas, abstratas, um lugar lindo como esse, em Joinville. Não existiu um Joinville quando isso foi escrito pela primeira vez. E isso está aqui, alegrando nossos corações, nos pastoreando. É isso, assim, uma igreja contemporânea que tem conexões muito fortes com a tradição, como o Corrandeu. Então, o mundo anglicano
ele me ajudou a perceber isso, assim, que eu podia ser cada vez mais eu mesmo, e isso jamais aconteceria sem todos os meus irmãos. E foi nesse momento, talvez, que você entendeu o chamado ministerial, talvez o entender, organizar o coração e a mente, organizar onde fica a tradição. Foi nesse momento que você sentiu que foi chamado ao pastorado? Como é que foi? Eu fui ordenado várias vezes, assim, essa igreja, lá em Valadares, é que esse grupo acabou se tornando uma igreja. E alguns amigos de outras igrejas, assim, foram lá e me ordenaram. Mas aí em Recife, eu estava lá uma vez e alguns disseram assim, olha, a gente precisa de pastores de igrejas tradicionais que reconheçam isso também. E aí juntaram lá alguns presbiterianos, batistas, etc. E me ordenaram mais uma vez. Quando eu fui para a igreja anglicana, eu falei assim, nada disso tem validade aqui, entendeu? Tu vai ter que começar tudo do zero. E eu achei maravilhoso, porque eu vou aprender de novo e vou ser formado e discipulado por vários irmãos maduros na fé. Então, aí eu fui ordenado mais uma vez. A igreja anglicana funciona assim, você vira um diácono, que é um pastor diácono, depois um pastor presbítero, e se houver necessidade, um dia, aí você elege novo bispos. E eu fui o sagrado um pastor bispo. Então, isso veio desde lá de trás, mas isso foi, sim, acontecendo a vida inteira. Mas eu nunca sonhei ser um pastor, essa que é real, tipo assim, eu nunca tive cara de pastor, entendeu? Ninguém nunca falou assim, ó, você vai dar um pastor aí, nem eu. Mas, enfim. E foi assim. Hoje você cuida o bispo dentro do movimento anglicano, então cuida de vários outros pastores também, né? Tem uma região a qual você cuida. É isso, é assim que funciona? Para isso que eu fui feito bispo, para ajudar numa região da igreja anglicana. Ok. E como é que tem sido a plantação da igreja? Não só a Trindade, quer dizer, tem a Trindade que agora está com o Muniz, né? Uhum. Mas como é que está sendo esse movimento de plantações e o que você tem observado, talvez, na região, né, que vocês estão estabelecidos em Vitória, as dificuldades, né, os dilemas? Compartilha com a gente. Olha, digamos assim, é difícil porque existem igrejas neopentecostais de televisão e, por exemplo, a Mundial do Reino de Deus. Eu não ia citar o nome de ninguém não, mas já que Deus revelou aqui, a Mundial do Reino de Deus, Igreja Mundial. Okay. Teve um ano que eles plantavam uma igreja por dia. Digamos que eles seriam assim, especialistas em plantação, mas Então, e tem igrejas que chegam assim, que são igrejas de franquia mesmo. Então ela chega com um grande nome numa cidade e todo mundo vai. E acontece muito transferência de membros de outras igrejas, né? Então existem muitas formas de plantar uma igreja. Mas olha, vou falar o que tem ardido no meu coração. Pequenas comunidades, numa cidade onde todo mundo é tratado como uma grande massa. Lugares onde você seja reconhecido, as pessoas te reconhecem. Lugares que nunca estão prontos, que dão muito trabalho, e isso gera mais amizade. Eu amo mutirão e coisas para fazer, porque é espaço para discipulado, a gente passar tempo junto. Chega em casa cansado junto, você fala, nossa, estou morto, que massa. E eu acredito muito nisso, porque isso quebra a lógica do nosso tempo, onde você vai nos lugares prontos e você avalia se gostou ou não, dá uma nota, dá 4 estrelas. Entende? E se a gente trata as pessoas como clientes, uma hora eles se comportam como clientes. Eles viram que eles são um resultado, não de uma relação, mas eles foram alvos de um projeto de marketing. E aí, uma hora ele vai cobrar assim, olha, o serviço está ruim. O outro lugar oferece um serviço melhor. E é tudo 10%, é o mesmo preço, não está valendo a pena mais. Ele vai embora. E aí, assim, a gente tem que decidir se a gente quer plantar pequenos negócios ou pequenas famílias. Né? E isso compromete muito, assim, quando alguém fala, eu quero plantar uma igreja. Eu falo, olha, tem noção do que você está dizendo? Vai comprometer toda a sua vida. Esse pessoal vai ser o pessoal que vai criar seus filhos. Esse pessoal que vai suportar você nos seus piores dias. É diferente de você montar um espaço e para se sentir que deu certo. Porque olha só, essa é uma tentação do nosso tempo, dar certo. E tipo assim, cara, eu não preciso dar certo, entendeu? Jesus deu certo no nosso lugar. E assim, pensa,
nossa sociedade valoriza muitas pessoas por suas profissões. Então você é estratificado socialmente a partir do seu trabalho. E tem profissões que só de você dizer o nome, você já é tipo assim, pô, esse cara é um bom partido para casar. Esse cara é um cara legal para ser amigo e tudo. Então, e hoje, no Brasil e no mundo, ser pastor só é uma coisa tão comum, tão banal. Todo mundo é pastor. O cara em casa pôs a mão sobre si mesmo e falou, virei pastor. Então parece ser uma coisa assim, detrativa. E ser pastorzinho do bairro, aí tem aquela igrejinha pentecostal do bairro, aí o cara quer dizer, eu não sou aquilo ali. Então, para ele se reafirmar socialmente, as pessoas estão confundindo as coisas. Por exemplo, não basta ser só pastor. Você tem que pastor, você barra um ótimo psicólogo de sucesso, pastor barra isso, vários outros treinamentos para poder agregar valor, essa coisinha qualquer que é ser um pastor. Ou montar um negócio, mesmo assim, uma plantação, que tenha tanta cara assim, de sucesso em vários níveis sociais, para que eu possa me sentir, venci, olha aí o que eu fiz, multipliquei, cresceu, eu tenho uma história de sucesso para contar. Olha, pastores não têm história de sucesso para contar. Eles têm a história de um morto ressuscitado para contar. Eles nunca estão contando assim, os seus feitos, porque seus feitos não salvam ninguém. Os pastores que entram para a história só pesam a história. A verdadeira história é de Jesus Cristo. Eles estão felizes com isso. Entendeu? A gente precisa plantar a igreja com gente corajosa o suficiente para ser pequeno. Entendeu? Para que Cristo possa ser grande. E essas pessoas sim estão prontas para Deus colocar em lugares altos se Ele quiser. Mas tem uma tentação. Nós deveríamos ter mais medo hoje do sucesso que é dos fracassos. É verdade. Eu acho que o grande caminho pavimentado para o inferno é o caminho dos sucessos. E a gente deveria temer mais poder, mais recurso, mais tudo, para que isso não possa eclipsar a nossa dependência do Senhor, sabe? Então não estou romantizando aqui ser pequeno e as coisas tudo dar errado na igreja, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que vigiar o coração do processo de plantação. O que tem ardido no meu coração, então? Gente simples, que ama Jesus ao ponto de compartilhar sua família para sempre com outras famílias. Isso é plantação. Acho que falta isso. Por exemplo, um dia eu estava vendo TV e aí apareceu a Adriana Galisteu. E aí ela falou assim, vem fazer parte da minha família. Aí eu olhei, eu? Né? A família tem um nome, a família Jequiti e tal. Gente, Mas tem alguma coisa, Rinodê, Jequiti, existe algo aí, tá? Tem. Tem alguma coisa. Me persegue. Te persegue. Aí eu pensei, cara, olha só. Ela não está dizendo assim, gente, ó, nós estamos aqui nessa empresa, é muito lucrativa. Não se fala de lucro. Na TV, né, no SBT, não se falava de ganho. Se falava de pertencer a uma família. E a pessoa vai vender aquilo a vida inteira, não vai ter família nenhuma, nunca vai ver Adriano, entendeu? Mas o convite era esse. Então, o marketing sabe a real necessidade das pessoas, é de encontrar uma família, entendeu? Eu sei que a gente pode se enganar, eu sei que a gente pode vir aqui todo domingo e receber uma dica que me desperte para viver essa semana mais focado. Mas, cara, que tem gente focada longe de Deus, entendeu? Gente magra, cheia do Satanás, entendeu? E a igreja é um lugar de comunicar Jesus Cristo. E nada mais. Nós somos monolíticos. Nós só temos uma história. Um único convite há 2000 anos. E nada mais. E se as pessoas não percebem o quanto é grandioso disso, é porque elas não converteram ainda. E aqueles que são ovelhas de Jesus vão ouvir a voz de Jesus. E pronto. Então, nós vamos plantar mais igrejas, revitalizar igrejas, fechar algumas. Não, brincando, gente. Mas é sério. Se precisar. Mas eu acho que a gente precisa, assim, de novos pastores para uma nova geração. E isso arde no meu coração, assim, continuar plantando igrejas. Tem um dado que vai afirmar, bispo, que o percentual é muito pequeno de pastores que vão pastorear igrejas de mais de 100 membros. Se eu não me engano, é 5% do todo, né, do macro.
E aí eu creio eu que nós ficamos muito nisso. Ok, então nós temos 95% ou um percentual muito elevado de pastores que nunca vão ter sucesso nesse sentido, ao pensar numericamente, né? Vocês, então, na região em qual vocês estão inseridos, a ideia é plantar pequenas igrejas e desenvolver isso? Ou não? Como é que vocês pensam na cidade? Em Vitória, vocês querem abrir mais comunidades ainda? Em bairros, em lugares específicos ou não? Como é que funciona? Sim. A gente também sacou uma coisa, que formar uma boa liderança demora muitos anos. Então, a gente não sonha em ter um crescimento exponencial e rápido. As coisas do reino de Deus nem sempre são aceleráveis. Elas demandam tempo para acontecer. Maturidade não tem como acelerar. Não. Entendeu? Por exemplo, tem alguns livros que não fazem sentido antes dos 30. Posso ler agora, então? Então, já vou fazer a listagem. Manda aí. Sim. Por exemplo, sabe quando tem uma criança cantando sobre aquelas músicas de dor, ela foi embora, o menino tem 8 anos, entendeu? Quem foi embora? Sua mamadeira, entendeu? E ele tá lá e ele não tem ideia do que tá falando. E tem textos na Bíblia que são profundíssimos e que você precisa de repertório experiencial para entender. Tem alguns salmos que não fazem o menor sentido para quem não chorou muito. Entendeu? Tem alguns salmos que são assim, olha, meu travesseiro se tornou um mar de lágrimas. Fala assim, por que te abates, ó minha alma? Sabe que só quem teve a alma triturada, lê aquilo e fala assim, eu sei o que é isso aí. E encontra a resposta assim, olha, te aquietas, né? Repousa em Deus. E você ouvir isso como um alento, realmente saber que você pode descansar no Senhor. Então, maturidade exige tempo. Então, a gente precisa fazer um cálculo também. Tem cara que faz assim, olha, eu quero ganhar essa cidade inteira para o Senhor. Se isso acontece hoje, nós estamos em maus lençóis. Não tem nem estacionamento para isso tudo, não tem lugar para isso tudo, não tem líder para guiar esse povo todo. A fé cristã não basta juntar um monte de gente. Não basta. A qualidade do que acontece aqui é o que faz isso ser uma igreja ou não. Entende? Então, a gente quer, sim, plantar novos lugares. Nós estamos nesse processo de formação de novas lideranças, orando ao Senhor sem ansiedade, sabe? Porque senão a gente pode frustrar muita gente em projetos de sucesso, sabe? Então, a gente quer, sim, a gente está fazendo e vivendo, a gente quer novas igrejas, novos pastores e pastoras para ganhar nossa cidade. E em conjunto também, assim, é preciso que a gente se alegre em saber assim, poxa, hoje eu não consigo fazer tudo, mas não tem mais irmãos aí? Esse pensamento nosso, assim, hiper corporativo, só de dentro de casa, não é... Centralizador, né? Assim, gente, nenhuma igreja vai ganhar a cidade sozinha. Isso não é um bom sonho. É até essa coisa assim, olha, nós somos uma igreja relevante, junto com toda a igreja só. Ninguém é relevante sozinho. Você, assim, relevante em relação ao quê? Ao vizinho? Não, toda noiva precisa ser relevante para quem ainda não é parte dela, né? Então você começa a se alegrar com o que os irmãos estão fazendo. Aqui em Joinville, lá em Curitiba, lá em Vitória, em outros lugares, falando, nossa, graças a Deus, a noiva do Senhor está avançando aqui na cidade. Então, a gente tem se alegrado muito com o que outros irmãos têm feito também, participado disso. Agora, outra coisa, a gente não quer só plantar igreja. Eu sei que não é uma coisa pequena, óbvio, mas assim, nós queremos ajudar a mudar a estrutura da nossa cidade. Por exemplo, nós temos na Grande Vitória cidades que são muito evangélicas e são péssimas para se viver. Lá sempre disputa com Recife, por exemplo, que é um lugar muito também evangélico, nos piores índices de violência e especialmente contra mulheres. Ou seja, quem bate em mulher nesses estados é crente. E a mulher que apanha é crente. Não dá para a gente plantar mais igrejas que não façam perguntas sérias sobre o que está acontecendo. E se a igreja está avançando, por que esses índices não estão mudando? Por que nós produzimos os piores políticos da história? O que a gente está produzindo? Sabe, o que está mudando de positivo nessa cidade? De palpável, que alguém possa olhar e falar assim, essa gente chegou aqui e tudo foi transtornado para melhor.
Se não é isso que acontece, é hora da gente pensar assim, o que acontece ao redor, em torno da igreja? Então a gente está sonhando não só plantar mais igrejas, mas em frente à nossa igreja tem um hotel que é um lugar de uso de droga, de prostituição. Então nós estamos fazendo amigos. Então a maioria desse pessoal lá que usa droga lá hoje, vende, é tudo meu amigo. Então, e tem uma escadaria perto da igreja que a gente quer fazer lá uma feira livre. Pessoas comprarem frutas de qualidade, orgânica, comprar e vender coisas, participar da vida do entorno da cidade, para que essa cidade seja um pouco melhor, para que a gente não só ande de carro por aí e fale assim, olha quantas novas casas nós alugamos e estão rolando culto aos domingos, mas olha o entorno, o sofrimento foi minorizado ao redor desses lugares, onde essas igrejas chegam, a cultura é mais viva, mais dinâmica, mais bonita, mais intensa. Os professores que a igreja envia em missão para as escolas públicas toda semana, eles dão aulas incríveis e tratam os alunos com dignidade e respeito. Os psicólogos que a igreja oferece para o mercado, eles são cuidadores, não são vendedores de sessões, entende? Os cientistas, eles estão lá apaixonadíssimos, fazendo aquilo com excelência. Eles estão fazendo, no final de tudo, eles fecham a porta do laboratório e falam, graças a Deus. Então a gente está sonhando isso, ocupar a cidade, porque, digamos assim, falar em implantação de igreja em Vitória é complicado porque tem 2 farmácias, né? E 3 igrejas, 1 casa. Entendeu? É muita igreja já. O problema é que assim, que a gente ainda pega ônibus e passa horas no trânsito. E aí a gente quer que esses pais evangélicos cheguem em casa e tenham tempo com os filhos. As dicas da igreja nem sempre são aplicáveis para quem passa 2 horas no ônibus. O cara chega em casa, ele está morto, cansado, ele ganha pouco. Então é assim, é difícil. A gente precisa sonhar que essas estruturas mudem. Então elas não vão mudar só com a gente assim, jogando óleo ungido na cidade, não. É preciso a gente formar estadistas, formar gente que ame a cidade, que pense política pública de qualidade, transporte, educação, e num todo, né? Então é preciso sonhar isso junto, assim. Então a gente quer plantar muitas igrejas, mas não só para ter pessoas que a vida continua a mesma coisa, mas que frequentam a casa nova que a gente abriu. Que lindo isso. Muito bom. E eu estava até... As pessoas me perguntam muitas vezes sobre onde eu devo investir o dinheiro, né? Mas eu fico muito em reflexão, assim. Será que se a gente fizesse uma planilha, às vezes eu brinco com as pessoas, colocasse o nome de 10 pessoas e investisse, pega o jovem, pega alguém que não quer ou não tem condição de fazer uma faculdade, eu acho que realmente está distante. A gente quer pregar o evangelho, mas a gente não quer pregar com a nossa vida, né? A gente quer só parcialidades dele, né? E é por isso que 2030 tem um índice que o mesmo número de católicos e evangélicos, possivelmente o número de evangélicos vai realmente passar os católicos, e continuamos a ser um país repleto de corrupção, vencedor de índices de morte, enfim, então, como é triste isso? Houve uma época em que os intelectuais do Brasil viam a chegada dos protestantes como uma verdadeira revolução social. Por quê? Os cristãos, a Liga de Jovens, se eu não me engano, na Inglaterra, criaram o Quarteto Fantástico da Educação Física. Vôlei, futsal, basquete e handball. Para que os jovens pudessem criar de quadra, espaço controlado, amizade. Então, evangélicos missionários criaram isso. Compartilharam isso com o mundo. Escolas mistas, né? Meninos e meninas da mesma escola. Isso é uma coisa de protestante. Então, a educação de escolas protestantes era mais fresca. Não tinha os vícios que os jesuítas trouxeram para cá e tal. Muita coisa, assim, de avanço social. A primeira bancada evangélica no nosso país aqui era pró-Estado laico. Era isso. Não era conseguir o Dia Nacional dos Evangélicos para ser feriado. Porque o Estado era católico e os evangélicos não podiam enterrar nem seus mortos em qualquer cemitério.
Então a gente queria que o Estado fosse laico para que a gente pudesse ser quem a gente é de qualquer nosso jeito. Por exemplo, a primeira igreja a ter sino, porque era proibido a igreja ter cruz, era proibido ter sino, era proibido ter torre, era proibido parecer uma igreja. E é por isso que talvez a nossa igreja, a maioria, porém, não parece uma igreja. Tipo aquela coisa assim, né? Ele me chamou para jogar bola, mas eu também não queria, entendeu? Acho que ficou nessa. Mas uma igreja luterana, no interior do Espírito Santo. E o pastor foi preso porque colocou um sino lá. Porque era proibido. Então, os protestantes evangélicos disseram, a gente quer direitos. Tem gente que não arrumava emprego se não fosse crismado. Então, era uma luta social dos evangélicos. A gente quer um país moderno, a gente quer um país mais livre, a gente quer um país laico, etc. Claro, hoje a bancada evangélica tem outros interesses. Mas os evangélicos, num todo, têm outros interesses, né? Mas aonde chegou a fé protestante, esses países são mais pujantes, assim, países que majoritariamente são protestantes. Maior liberdade para as mulheres, índice de escolaridade maior, índice de pobreza menor e vários outros índices que mudaram. Então, por exemplo, a Escola Bíblica Dominical nasceu em Londres para educar crianças que trabalhavam nas fábricas. O único dia que elas tinham de folga era o domingo. Então, elas começaram a alfabetizar elas por meio da Bíblia, para que elas não ficassem... elas não tinham casa. Moravam na rua, mas tinham trabalho na fábrica. E os pastores, não, isso não pode acontecer, entendeu? E começaram a questionar os donos de fábricas que eram evangélicos, né? E aí a igreja inaugurou a Escola Bíblica Dominical com um projeto de evangelização e de transformação social. Quando você começa a chegar no Brasil, as pessoas ficam encantadas, tipo assim, olha, isso vai ser muito bom. E os pastores, era aquele binômio, você tinha a Bíblia na mão, o jornal na outra. A maioria eram intelectuais, assim, que estavam pensando uma nova sociedade. De lá para cá, a coisa mudou muito. Às vezes nós fazemos parte do problema, né? E isso é lamentável. Assim, nós precisamos voltar a ser protestantes de fato. Gente que não está só pensando no bem para nós, um clube, mas o bem comum. Os problemas da rua, da cidade nos interessam. O número de crianças sem escola... Isso é assunto que deveria nos mobilizar, assim, de sonhar que Joinville fosse melhor para todo mundo. Isso é muito protestante, sabe? E domingo a gente ora, a gente cultiva nossos valores, a gente sabe separar as coisas. O Estado e a igreja são coisas diferentes, mas nós estamos salgando a sociedade. Sal e luz. Sal e luz. Então, nem sempre grandes templos significam uma grande luz. E nem sempre um número exorbitante de pessoas com camisas com versículo significa muito sal na sociedade. Nós vamos orar e trabalhar para isso mudar. Perfeito. E Eric, pensando a respeito disso, entendendo que nós precisamos mudar a sociedade, eu penso que, a gente fala até aqui na nossa comunidade, que o bairro ele precisa conhecer a comunidade que está aqui, né? A igreja precisa saber, precisa entender. Como que a gente pode pensar discipulado? E como que você pensa em discipulado a partir disso? Porque, pelo que nós conversamos hoje, eu que te conheço, discipulado, né, e eu também creio nisso, não é somente um programa doutrinário. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua percepção sobre discipulado, porque eu vejo que hoje, até em Joinville, o discipulado tornou-se um momento terapêutico, o discipulado tornou-se um encontro com um amigo, mas o discipulado perdeu realmente o seu objetivo bíblico. Perdeu, está longe. Eu queria que você falasse um pouquinho e, quem sabe, anexar ao café. Tá bom? Olha, o nosso chamado é para ser discípulo de Jesus. O que significa? Ser uma imitação de Cristo. O objetivo do discipulado não é parecer com o discipulador. O objetivo do discipulado não é saber quais são as boas ideias que o discipulador teve para mim hoje de manhã. Não é pedir autorização para fazer coisas simples que Deus te deu um cérebro para decidir. Isso é infantilização. Isso é violentar a autonomia que Deus partilhou com todos os seres humanos. Ninguém vai chegar a ser sábio assim. Ser sábio é ter capacidade de tomar as boas decisões, levando em consideração quem Deus é, sabe?
E nós precisamos de homens e mulheres sábios na sociedade. Não só de um bando de gente que tem a carteirinha de crente. Homens e mulheres sábios. Porque, gente, Deus é a fonte de toda a sabedoria. Nós amamos, adoramos esse Deus a vida inteira e isso não nos afetou. Então, o discipulado, ele transforma pessoas em uma pequena cópia de Jesus. Não uma pequena cópia do discipulador. Porque, é fácil hoje você ser um excelente evangélico e não se parecer com Jesus. Tem gente que é líder famoso da igreja evangélica, mas quando você olha para ele, você não imagina que Jesus Cristo é aquilo ali. Esse cara sabe fazer as coisas darem certo. Mas e Jesus? Olha, eu já participei de conversas com grandes líderes e durante dias, e se fala de tudo, menos de Jesus. Você fala como organizar as coisas, como é que as coisas, expertise ministerial, sabe? E não se fala de Jesus Cristo. O discipulado precisa voltar a ser sobre Jesus. Amém. E não editar as pessoas para parecerem coisas X ou Y. E, claro, ninguém discipula ninguém sozinho. Isso é uma coisa que a gente criou agora, assim, há pouco tempo na história da igreja. É sempre bom pensar que a igreja tem 2000 anos. Sim. E os grandes heróis da fé, todos eles, ninguém fala assim, quem é o seu discipulador? Ele falaria, a igreja? Não teria um nome para te responder. Então, assim, nada contra. Eu tenho pessoas que eu discipulo diretamente. Claro. Nós também aqui. E eu vivo isso. Mas é bom saber que o discipulado, ele atinge todas as camadas da sua vida. E tudo na igreja te discipula. Tudo. O fato de ter uma grande tela linda aqui, enorme, linda por sinal, gente. Que coisa maravilhosa. Amei isso. Linda. E você pode sentar e uma boa televisão faz isso, né? Você ouve uma canção ali, em imagens, e você pode ouvi-la várias vezes, ainda beber e beber um pouco mais. A igreja é um lugar de beleza. Isso discipula o nosso coração. Nós temos sede de beleza, de verdade, de bondade. Nós temos sede de boas relações. Então, o bom trato entre os irmãos forma um tipo de comunidade que nós somos resultado disso. Se você for criado numa casa a socos e pontapés, a chance de você ser violento na fase adulta é quase que certeira. Então, a casa forma, o formato da casa te molda, o ritmo da casa, como as coisas são ditas. Então, tudo isso nos discipula. Nós somos resultado disso, como os adultos tratam as crianças aqui, sabe? O próprio solteiro chega aqui e não tem filhos, mas ele vê como você trata as suas crianças. E isso está formando ele. Então, tudo aqui é como se fosse um grande espaço que tem muita radiação. Mesmo de olhos fechados, está entrando em você. Está influenciando. O tempo todo. Tudo que tem aqui, tudo que a gente coloca aqui ou tira daqui, nos forma. Aí você falando do café, porque assim, a nossa igreja lá em Vitória, a gente tem nosso próprio café, que é o Café Âncora, uma igreja âncora, e já faz um tempo já que a gente tem esse café, e a gente tem muitos resultados no discipulado para isso. Primeiro, assim, as correlações entre um café especial, um bom café, e o discipulado. Porque um bom café, ele é planejado lá na plantação, né? E aí tem o café, que é um café ruim, ele é o mesmo grão, o mesmíssimo grão. Só que dependendo de onde você planta aquilo, se é uma região mais alta ou mais baixa, você tem outro café. E o café especial, dependendo, você vai colher assim. Tem muitas formas de colher, mas no mesmo cacho você tem fruto maduro, fruto podre já e fruto verde. Se você só arranca todos assim, você vai ter que torrar aquilo tudo. Mas então você tem que colher na pinça assim, ó, um por um. Processo, paciência. Então até você juntar um saco, demora. Mas já é outro café. Tem virtude ali, tem paciência ali. A diferença do café, o bom para o ruim, é que alguém gastou paciência no bom.
tem virtude. E depois, para secar, ele não vai secar no chão, tem que ser suspenso para não pegar a umidade do chão, dar o trabalho de fazer isso, descascar. E aí na hora da torra, a torra também é uma coisa assim, porque tem um mapa da torra, tipo um gráfico. Aí, às vezes você sobe a temperatura muito e mantém, desce, faz um gráfico. E para cada colheita, para cada saco, você faz um mapa de torra diferente, para descobrir como extrair o melhor daquele grão ali. E é só temperatura. Você pega um grão e sobe a temperatura dele, e você consegue extrair dele, dependendo de como você torra, se deixa a parte mais fria para o final, se sobe a temperatura, um outro sabor, notas de sabor que aquele grão tem dentro dele, que ele precisa revelar. Entende? Então a gente pensa muito nisso, assim, que as pessoas também são como grãos de café. Que a gente, na comunidade, tem comunidade que só serve café extra forte. Queima todos os membros na máxima temperatura, serve uma comunidade horrorosa, entendeu? Mas você pode fazer um esquema em que você vai aquecendo valores da comunidade para extrair o melhor de cada pessoa, que não é igual. A outra saca de café terá um outro sabor. E na hora de fazer também, tipo assim, tem todo um cuidado, os baristas têm, né? Que você pode pegar um excelente grão de café, mas se você torra na granulometria não boa para aquele método, a água não está aquecida o suficiente e você estraga o café. Ou revela ainda o que há de mais sublime, doce e maravilhoso de notas sensoriais daquele café na hora de fazer. Isso serve para alguém falar, cara, a primeira vez que eu tomei, eu achei que nem era café. Eu achei que era algum chá que alguém tinha jogado sabor de frutas ali, mas era só grão e água. E eu falei, não é possível isso. O que tem nisso aí? Muita virtude no processo. Nós precisamos ser uma comunidade não apressada, não se discipula ninguém com pressa, nem em massa. É preciso olhar para aquelas pessoas e perceber as notas dela e o que a gente pode regar nela. Olha, eu vejo a igreja como um jardim. Tem planta que é de pleno sol. Tem planta que, se ficar em pleno sol, morre. As pessoas são assim também. Tem planta que floresce numa época e outras em outra. Querer que todo mundo esteja na mesma pegada, numa mesma época, não vai funcionar. Por exemplo, tem gente que está na universidade. Se ele está fazendo um bom curso, de verdade, ele não tem tempo. Porque se você está fazendo uma boa universidade, você vai tomar o seu tempo. E a igreja precisa entender que ele não pode querer ter ele em tudo como era antes, porque ele está na universidade. É uma outra estação da vida. Outra estação da vida. Por exemplo, quando as mulheres muito ativas na igreja se tornam mães. E ela está cumprindo uma tarefa que é sagrada, divina, que só ela pode. E às vezes não parece, mas é a fase mais produtiva da vida dela. Só que às vezes ela está gerando outro ser humano, o que ninguém em outra situação pode fazer. E aquele ser humano, só ela mesma pode gerá-lo. E ela está em casa sentada com enjoo. 9 longuíssimos meses. E parece que ela não está produzindo nada. E às vezes a igreja cobra, pô, você não é como antes, hein? Gente, e depois que nasce, a mãe literalmente morre um pouco para aquela criança viver. Porque a criança não nasce pronta. Se deixar ela sozinha lá, ela falece. Ela precisa de leite, nutriente, paciência, sono dos pais. E privação de sono é uma tortura. É a pior tortura que existe, é verdade. E aí a pessoa passa a noite em claro e de manhã ri para esse ser humano. Isso. Gente, tem tanta coisa divina acontecendo ali. Essa pessoa se parece mais com Jesus agora, que está dando a sua vida para que outro tenha vida. Meu Deus. É preciso que a gente encare a maternidade como uma coisa missionária, sabe? Mas sabe a quantidade de culpa que mães carregam por não estar conseguindo servir na igreja com um filho pequeno como antes,
porque ela pensa que o reino de Deus é o programa da igreja. E, gente, isso é muito reducionista, porque Deus criou a maternidade, Deus inventou isso, é para a nossa natureza. Tudo que é natural em nós é vocacional, é uma vocação. Então, o corpo é projetado para isso. Então, a igreja não pode ser um espaço antinatural, assim, que não sabe fazer com essas coisas e com os tempos diferentes. Então, não dá para discipular em massa. Discipulado requer essa dinâmica de saber que, assim como as flores, as plantas, as árvores, existem tamanhos diferentes. Por exemplo, você não espera que uma samambaia tenha 30 metros. Isso não é samambaia. Você não pode esperar que o coqueiro caiba no seu vasinho. Então você não pode achar que só a comunidade é uma comunidade de samambaias, porque tem muita coisa diferente aqui. E isso dá trabalho, conhecer pessoas. Num programa, você partilha doutrinas e princípios. Você tem que entender como é que isso aqui se encaixa naquela pessoa. Entendeu? Então você tem que conhecê-las, gastar tempo com elas, para você poder regá-las, ouvi-las. E isso é discipulado. E tudo discipula. O formato da igreja, escolher um lugar lindo como esse, e o que se faz nesse espaço, como se comunica as verdades, não é só ter verdades, é como você comunica elas, né? E como esses valores são aquecidos aqui, e aí depois do tempo, os sabores inúmeros começam a brotar aqui, e isso é maravilhoso. Discipulado envolve o todo da vida, nunca acaba. E estão todos envolvidos. O visitante que entrou hoje já começa a me marcar. Tem uma frase assim, quando você vai numa tribo indígena, só de olhar para ela, ela já mudou e você também. Nós somos seres moldáveis. E nós estamos sendo moldados o tempo todo por tudo que acontece na igreja local. Então os pastores criam planejamentos, que eles são guardiões da doutrina. E é papel dos pastores guardar que haja boa doutrina na comunidade. Mas é bem para além disso, olha, eu fiz um amigo que era viciado em crack, ele foi morar na minha casa, porque ele não tinha onde morar, e ele era um calvinista, assim, inveterado, cara. É o calvinista mais autêntico que eu já conheci. Ele amava duas coisas, crack e Calvino. E, gente, ele me dava aulas de manhã, me deu livros sobre Calvino. Eu nunca fui calvinista assim, mas ele amava aquilo e, cara, e eu perguntei para ele assim, cara, me impressiona como que essas doutrinas na sua cabeça não descem para o seu coração, sabe? Como que essa coisa fica aqui, habitando aqui, e isso não... Porque o que você realmente ama não é nada o que Calvino ama. Entendeu? Então... a gente precisa produzir pessoas que têm o coração tomado por essas doutrinas, e é preciso saber que o discipulado se faz na pele, não é só na cabeça. Então é preciso que a gente aprenda a fazer as pessoas amarem as doutrinas de Deus. Nós podemos escrever um livro dessa grossura aqui, não, dessa aqui, sobre perdão. É diferente você ler tudo isso e entender do que ter uma pessoa que te feriu muito, que fez coisas assim brutais, que você tem o direito de não gostar dela e você perdoá-la. Você conhece o valor do perdão de um outro lugar. As doutrinas cristãs, elas precisam se tornar vivência, prática. Uma teologia boa é aquela que eu possa viver, aquela que eu possa orar, que se torne um sabor da nossa comunidade. Então isso é discipulado, sabe? Fazer com que as pessoas tenham boas doutrinas, mas que elas desçam para o coração. E isso demanda... Eu creio que talvez seja muito daquela fala, né? Pastor, como é difícil ser cristão. Eu ouço em alguns momentos isso. E claro, é difícil, existe uma renúncia, mas não existe prazer, não existe deleite, não existe contentamento. Por quê? Qual é o motivo disso? E talvez essa realidade de uma mente repleta de conteúdo, mas um coração totalmente vazio, uma ausência de conexão, não ama aquilo, né? Não entendeu, não compreendeu de forma plena, não tem prazer no Senhor, né? Então
Discipulado, eu creio que, como o bispo falou, é algo artesanal, na verdade. Discipulado é coisa de ateliê. Discipulado é coisa de bancada. Discipulado é coisa de quem coloca avental para mexer com jardim. Discipulado só acontece assim. Ensinar as pessoas a terem prazeres maduros demanda você ser maduro e esperar. Esperar, porque, olha só, uma criança experimenta uma mesa de café da manhã assim. Tipo, meus filhos, não sei de vocês, mas ele toma, não gostei, não quero. E tem dia que ele ama aquilo durante um ano. No outro dia ele toma, filho, mas você ama isso? Não gosto mais. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou ter que arrumar outra coisa para esse menino gostar? Então, ele só experimenta assim, de forma infantil, gostei, não gostei. Cara, a mesa do pobre brasileiro é diferente, assim, dos pais. Ele sabe quanto custa o pão. Custa, às vezes, limpar o chão daquele estabelecimento durante o mês inteiro, com olhares de desprezo. Usar um uniforme que você sabe que te deixa horrorosa. Mas aí você fala assim, cara, eu não estou aqui fazer o meu gosto. Eu vim conquistar o nosso pão. Ônibus lotado, sardinha, sabe? E você já chega no trabalho cansado e tem que sorrir. Enfim, sabe? E aí a criança experimenta aquilo do gostei, não gostei. O pai come o pão que tiver. Se tiver. É o nosso pão. E se tiver pouco, as crianças comem e ele não. A mesa dos adultos é diferente. Tem outro sabor. Tem o sabor da história, da entrega. Tem suor, lágrima, sangue. Entende? Então você sofre, experimenta o sabor. Tem outro sabor. A criança comeu e você, nossa, era isso. Deu certo. E você nem comeu ainda. Entendeu? Então você experimenta sabores maduros. Por exemplo, quem já passou por solidão terrível sabe o valor de dividir uma mesa e tomar um café com um amigo e conversar coisas que você ama. E você fala, nossa, pareceu pequeno, mas para mim não foi. Eu sei o que é não ter ninguém. Entende? O vigia que passou a noite inteira em claro, esperando a manhã chegar, ele ama cada raio do sol que chega. Sabe? Tá acabando meu turno. Vou para casa. Então, discipular é ensinar as pessoas a verem coisas que sozinhas elas não iam ver. Por meio do evangelho, colocar uma lente para amadurecer. Entendeu? Então, sabores complexos. Sabe? O eu te amo, de dois velhinhos. Sempre que eles fizessem isso, todo mundo devia parar. Mesmo que num shopping. Silêncio, silêncio. Por quê? Eles estão dizendo que se amam. Uma coisa grande aconteceu aqui. Porque aquele eu te amo de criança, que você vai numa árvore e escreve, sabe? Assim, amo fulana. Tem gente louco para achar essa árvore para poder, né? A pessoa virou um churume humano, uma alma cebosa, entendeu? Mas aquilo é muito bobo, você nem sabe o que está dizendo. É só uma coisinha gostosa no coração. Velhos não. Deu tempo disso passar. Decepcionar-se. Ser decepcionado. Traçar uma linha assim, ó, daqui eu não passo, hein, se fizer isso. E quando vê, estava do lado de lá já há muito tempo. E, sabe, perdoar. Beber até a última gota do cálice, como Jesus fez. E amou-os até o fim. E depois disso tudo, ela vai lá e dá um beijo na boca daquele senhor. Porque um dia eu vi meu avô beijar na boca da minha avó e virou uma questão filosófica para mim aquilo. Porque eu pensei, qual a necessidade? Trauma criado quase. E eu olhei para a boca da minha avó e falei, não, cara. Entendeu? E eu estava fazendo curso de filosofia na época, eu falei assim, gente, eu não estou nem interessado em nada disso. Quero entender por que eles fazem isso. Mas é que o beijo pode amadurecer, porque o beijo de adolescente é só um beijo de lábios e língua só.
só troca de saliva. É corpo, né? A boca do corpo é muito pequeno. Se amadurece quando beija, quando a pessoa venceu alguma coisa. Nossa, meu amor, te amo. É um beijo de vitória, é outra coisa. Os lábios nem importam. O que está sendo comunicado ali é outra coisa. Pensa que a boca é a morada das palavras. E os dois se calam para falar na língua dos dois, em silêncio. Sabe? E é por onde a gente come também, bebe. E fala assim, olha, eu acredito que você pode ser doce. Mesmo depois de todos esses anos, de tudo que eu vi, é um ato de fé. Ela vai beijar meu avô. Eu te amo, meu amor. Nossa, agora eu entendo. Sabe? Precisa amadurecer para beijar não só com a boca, mas encostar uma alma na outra. Sabe? E isso exige maturidade. E eu acho que assim, os cristãos deveriam beijar melhor do que todo mundo. Porque beijam com mais significado, verdade. E deviam ter relações sexuais melhor do que todas as outras pessoas. Porque não são só corpos se friccionando. É tipo assim, olha, essa pessoa está atravessando a minha alma. Eu quero ser um com a sua carne, com todos os seus medos, com tudo que você é. Eu assumo isso tudo. E quero que isso seja parte de mim. Não precisa ter medo, entendeu? Ninguém pergunta depois de um sexo cristão assim, foi bom para você? Isso é Uber? O que é isso? Entendeu? Então, o discipulado vai nos elevar, gente, a ser os frutos mais lindos e maduros da humanidade. Não é formar um novo evangélico que se encaixa perfeitamente na minha igreja local. É mais do que isso. As pessoas de fora vão olhar e falar assim, o que é isso que esse pessoal vive? Vão passar em frente da sua casa e vai falar assim, como é possível isso aí? Entendeu? Esse é o objetivo do discipulado da igreja. Formar esses espécimes raros, chocantes, simples e chocante ao mesmo tempo. Tipo um beijo aos 80 anos de uma história de amor. Isso. Muito bom, muito bom. Que beleza nisso. Eric, na sua comunidade, né, tem café? Na sua comunidade tem plantas? Na sua comunidade tem arte? E talvez como última pergunta, depois abrindo para quem desejar aqui, como você entende, talvez, a liturgia, a estética, a beleza, comunicando o Evangelho? Porque quando a gente ouve você falar, parece que você traz vida para questões que para nós é tão simples, mas que quem sabe perder no sentido. Essa é a impressão que eu tenho quando eu converso contigo. E talvez ao visitar sua comunidade, parece que nós temos um choque com vida. Uma comunidade que não são 4 paredes. Uma comunidade que não é somente um ajuntamento para ouvir algo, mas um local que comunica algo, além das palavras. Você poderia partilhar um pouquinho para a gente sobre isso? Rapaz, eu fiquei ouvindo você falar aqui. Achei tão bonito, eu me perdi aqui. É para falar sobre o que mesmo? Comunica um pouquinho lá a sua comunidade. Calma. gente. Por exemplo, como eu disse, a gente é uma comunidade litúrgica. Vou falar um pouco disso. E liturgia, para nós, não é só a ordem do roteiro de culto. A palavra liturgia significa serviço do povo. Mas também é um tipo de ritual, né? Um rito, um programa. E nós somos seres rituais. Realmente você escova os dentes da mesma forma todos os dias. Porque isso vira um hábito, você cristaliza isso e começa a repetir. E várias coisas também, nós repetimos até sentimentos. Sentimos a mesma raiva quando a pessoa faz aquela mesma coisa. Nós somos animais rituais. A nossa casa, a nossa rotina é cheia dessas coisas, assim, de rotinas que você vai fazendo. E agora, aqui está o segredo da coisa. Tipo assim, rotina não é só uma coisa que você faz. É uma coisa que faz você. Uau.
você é resultado também da sua rotina, entendeu? Rotina não é só uma coisa que você faz, é uma coisa que faz você. Se você quer ser mais generoso, precisa criar uma rotina de generosidade. Então isso não vai acontecer. Se você quer ser mais paciente, precisa criar uma rotina que estimule isso em você. Entendeu? Então isso não vai acontecer. Todo mundo tem vontade de melhorar, mas isso jamais vai acontecer se você não se esforçar, não se entregar. E você precisa abraçar algumas coisas e rejeitar outras, sabe? Fazer o esforço intencional de ir a alguns lugares e o esforço de não participar de algumas coisas. Por exemplo, a gente acorda e pega o celular. O celular é um ativador de ansiedade muito forte. Aí a pessoa reclama que ela é ansiosa e ela fica orando para Deus tirar a ansiedade dela. Ele pode até te empurrar e seu celular quebrar, talvez, entendeu? Mas geralmente você ou muda a sua rotina ou você jamais vai vencer isso. Não dá para você fumar 30 anos e orar para Deus te livrar da cirrose, entendeu? Não é justo. Então você precisa criar uma rotina de saúde espiritual. Então liturgia para nós tem a ver com isso. Assim, com roteiros litúrgicos, não só para o domingo, mas para a segunda, para a terça, para a quarta. Então, um lar litúrgico, uma vida litúrgica. Por exemplo, a gente escreve orações novas, nós colecionamos orações. Nós fazemos orações de outros irmãos, por exemplo, como os salmos. Os salmos são orações e canções que a igreja repetiu durante séculos. Então eu aprendi a orar os salmos com os meus líderes. E depois a gente aprendeu a escrever outros salmos para outras situações da vida e ler eles também. Então a gente escreve uns para os outros orações, tipo assim, uma oração para fazer antes de entrar em sala de aula. Uma oração para fazer depois de dar aula. Por quê? Porque os professores da nossa igreja sabem que aquilo lá é um espaço de missão. Mas é tão fácil você não perceber, porque tem a pressão da diretora, tem o relatório, tem a criança enjoada, tem um monte de pressões. Então a oração te ajuda a enxergar melhor. Entende? Por exemplo, tem gente que cola em cima da pia assim, ó, culto aqui 3 vezes ao dia. Porque enquanto ele lava a vasilha, ele sabe que isso é um ato de adoração ao Senhor também. Então você tem que deixar recados, lembretes que são intencionais. Então você acordar, pegar o celular é um péssimo ato formador. E aí você começa a se encher de comparação. O que o outro tem, o que o outro não tem, etc. Quem eu sou, quem eu não sou. Preocupar-se com a própria imagem. Porque o Instagram lida muito com essa coisa da sua imagem. Então imagina você fazer diferente. Ao invés de acordar e pegar qualquer coisa, fazer como nossos pais faziam. Entendeu? Que é acordar e ajoelhar ao lado da cama. Agradecer pela noite que Deus te protegeu. Pedir que Ele abençoe sua casa, sua família. Antes mesmo de sair do quarto, você já falou com o Senhor. Então, a primeira pessoa a ouvir sua voz foi o Senhor. E a primeira coisa que você teve contato foi com o amor do Senhor. Então você acorda e fala assim, olha, Deus me ama. O Senhor me guarda. Ler o Salmo 23. Sabe, o Senhor, Ele me guarda e diz que a bondade vai correr atrás de mim. Não o contrário. A bondade e a misericórdia do Senhor, cara, é outro ânimo, real. Uma consciência de filho. E imagina, então isso é liturgia. Como você vai modificando intencionalmente a sua rotina para que você se pareça mais com Jesus, sabe? Então lá em casa a gente é bem litúrgico. Então, a gente faz orações várias vezes ao dia juntos. Quando a gente acorda, cada um faz oração individual. Mas quando a gente junta na mesa do café da manhã e as crianças participam disso, a gente toma o café bem cedo para a gente poder participar disso. Então eles vão lá, o José vai lá e pega o leite na geladeira, às vezes cai e suja o chão e vira um caos, mas ele participa. Porque assim, ó, fazer as coisas sozinho é mais rápido. Mas se você quer discipular, você tem que gastar tempo. Tem que perder leite. Entendeu? Tem que deixar sujar e respirar, limpar e de novo. Deixar errar. Aí, quando a gente monta toda a mesa do café da manhã, todos nós nos sentamos, damos a mão e fazemos orações juntos.
E às vezes as mesmas orações, lemos alguns salmos e oramos uns pelos outros, desde que eles são bebezinhos. E na hora do almoço, a mesmíssima coisa. Na janta, a mesmíssima coisa. E no quarto a gente faz a rodinha. A rodinha. E isso vai marcando a consciência deles, assim, de aprender a orar com os pais. E assim, ao meio-dia a gente ora, dá tempo de você regular o seu dia antes de perdê-lo por completo. Já passei tanta raiva de manhã, já pisaram no meu pé, já peguei trânsito, aquela reunião foi horrorosa, e passa o dia com aquele sentimento ruim. Você tem chance de resolver isso antes mesmo de chegar na tarde, em oração, sabe? Então parar algumas vezes no dia para orar é a base da rotina de todos os cristãos, até bem pouco tempo atrás. Nós perdemos uma sabedoria aí, de como Daniel orava 3 vezes ao dia. Os irmãos sempre oraram. Na casa dos puritanos tinha um cômodo só para orar, né? E no centro da casa. Centro da casa. Eu não sei se é real, só me disse que o Billy Graham, quando foi fazer uma viagem com a escola para a Inglaterra, ele era pequeno, visitar a casa de John Wesley e da família dos Wesley, né, Susana Wesley e tal. E aí tinha lá a marca do joelho na madeira onde o Wesley orava. E a excursão estava indo embora, e cadê aquele menino? Sumiu. Chegaram lá, era ele orando assim: faz de novo, Senhor, faz na minha vida de novo, com os joelhos aonde a madeira estava marcada com os joelhos do Wesley, assim. Ou seja, os cristãos oravam ao ponto de marcar o chão. Eu acho que uma boa rotina para um cristão, antes de vou malhar, vou correr, vou carboidrato, sei lá o que. Olha, você pode ir esbelto, magrelo, forte, para o inferno, entendeu? O que é mais importante é que você ame Jesus, entendeu? Pessoas horríveis também têm braços fortes. Isso vai virar um corte, tá? Só para lembrar aqui. A gente precisa estruturar nossa rotina primeiro pela oração. Os cristãos não sabem mais como dormir. Levam todas as culpas do dia, ansiedade para a cama e dormem mal. E aí dorme mal, e ele tem problema de humor, porque o sono regula um monte de coisa, inclusive o humor. Aí a pessoa acorda encapetada, porque dorme mal. E se ele orasse antes de dormir e lesse a Bíblia, ele iria dormir melhor. E saber orar, assim, que tipo de oração você faz para dormir? Senhor, o que eu pude fazer está feito. Não tem mais o que fazer. Perdoa pelo aquilo que eu não pude realizar, perdoa os meus pecados, e aquilo que eu fiz, eu entrego a Ti, Pai. E pede proteção para a noite. Olha, não posso me proteger, nem meus filhos, nem a ninguém. Me guarda. E vai dormir em paz. Deus prometeu para nós um sono calmo, sereno, tranquilo. E a gente precisa aprender a usar esse tesouro. Olha, eu acho que seria um impacto para a sociedade como um todo. Assim, seria a sacada do século dos evangélicos. Sabe, eles dormem em paz. Esse povo dorme em paz. Eu assim, cara, eu nem sei se eu quero Jesus, mas me ensina o que vocês fazem aí, porque é o que todo mundo quer, entende? Nós precisamos aprender a dormir em paz, porque nós somos salvos já. Essa montanha de preocupação e ansiedade evidencia que a gente não leva a sério o que a gente prega às vezes. Deus tem paz e saúde para todos, e Ele fala isso tremendo, cheio de remédio na bolsa, tenso. Ninguém tem por obrigação acreditar numa coisa dessa, sabe? Então, liturgia, ela é digamos que um programa de discipulado para a vida real, sabe? E não é só a ordem do culto que você coloca lá, tipo assim, o culto é organizado. Começa com a introdução, abertura, tem músicas, tem aviso, visando um propósito. O horário do aviso é importante, pode ser que ele quebre o culto no meio. Quantas músicas? Se for 100 músicas, acabou, entendeu? Não tem como. A quantidade, a intensidade, até a sequência das músicas, né? As mais rápidas e agitadas primeiro ou depois, são decisões litúrgicas. Quanto tempo de sermão? Então, e no nosso dia a dia, que é um grande culto a Deus, também, que hora que eu faço o quê? Por exemplo, existem salmos que são solares, salmos diurnos.
salmos que têm a ver com claridade, e salmos que são noturnos, que fala de proteção da noite. Não faz sentido de manhã estar lendo um salmo que diz assim: me guarda nessa noite, Senhor. Entendeu? Então, você vai orando, inclusive de acordo com o clima do dia, e passa o dia buscando ao Senhor significado para cada momento do dia. Enfim. Muito bom. É isso. Muito bom, Bispo. Muito bom, Eric. Gente, então eu queria abrir, né? A gente tem aí mais uns 15 minutinhos para perguntas. O microfone está em algum lugar, está lá com o Pedro. Já temos uma pergunta ali, obrigado por levantar da mão. Obrigada. A minha pergunta você falou sobre uma comunidade tradicional, histórica, que leva em conta todo esse repertório, mas também contemporânea. E a minha questão é sobre como a igreja, né, enfim, aborda questões contemporâneas trazendo a relevância da tradição, tendo em vista que hoje a verdade é tão subjetiva, é tão, enfim, maleável. Então, como que é feito esse equilíbrio? Eu vou dar um exemplo que eu dei para eles hoje mais cedo, vou repetir, tá bom? Claro. Que é assim, digamos que uma igreja histórica, antiga, ela tem liturgias antigas também, né? Mas uma boa liturgia e um bom símbolo de fé na liturgia, ele é como uma foto de um lugar legal que você viveu na infância. E aí você olha para aquela foto, imagina, é uma árvore com um balanço, seja lá onde for, que você passou momentos ali de reflexão quando criança, ou dividiu aquilo com um amigo, ou tinha um dos seus pais empurrando, ou os irmãos, ou caiu um dia, mas foi legal. Aí você lembra do cheiro daquele lugar, daquela árvore, se for uma árvore frutífera, sei lá, das folhas naquela grama ali embaixo, do que fez naquele dia, se era fim de ano, se era Natal, se era na casa dos parentes que você viajou para poder estar ali naquela festa de Natal. Entende? A foto não é aquilo, mas ela te conecta com a sua história. E tem hora que é importante. Por exemplo, quando eu vou na casa dos meus pais, eu me sinto me revisitando. Porque eles são parte de quem eu sou. São minhas raízes. Quando eu começo a me esquecer quem eu sou, eu vou para lá. Me lembrar que eu sou só um garoto lá de Valadares. Entendeu? E onde é que eu brincava de carrinho sem saber nada da vida. Então aquilo me conecta com quem eu sou. Uma foto da sua infância pode fazer isso também. E você olhar e falar assim: nossa, quanta coisa. E que é parte de mim. E aquilo acende na sua memória. Uma boa liturgia faz isso. Uma boa liturgia de Páscoa e de Natal, está chegando agora, me lembra que meus irmãos antes de mim viveram em desertos, ansiando por uma terra para chamar de sua. Tiveram essa terra, foi tomada várias vezes. Tiveram reis e juízes injustos, alguns poucos bons. O maior reinado foi o de Davi. Eles sonhavam, podia vir um novo Davi. Aí a profecia que viria um que era maior do que Davi. Eles estavam esperando esse rei vir para resolver tudo isso. E esse rei veio. Mas veio de forma inusitada. Veio como uma criança, morreu numa cruz, e o povo esperando esse reino se instaurar. Mas essa é a minha história também. Então, uma boa liturgia de Natal vai te lembrar que isso é você. Meu rei veio. Meu rei veio. Estou perdido aqui. Meu rei veio. Isso muda tudo. Meu rei pisou aqui. Pode não parecer agora, mas ele governa tudo. Eu sou parte do reino dele. Uma boa liturgia de Natal te mostra essa foto. Você volta para casa assim: graças a Deus. Nada está perdido. E eu amo que o Natal vem, inclusive, antes do ano fechar. Que às vezes, quando as esperanças já acabaram, e você se lembra: o rei veio. Nada está perdido. Na liturgia de Páscoa, imagina isso. Lembrar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e isso é a minha história. Que a cruz, mais do que um símbolo de marca da igreja, ela marca que um Deus foi capaz de morrer. E isso é maravilhoso, sabe? Uma boa liturgia faz isso, traz paz. Agora, uma liturgia ruim,
que é só a repetição por repetição, a tradição pela tradição, só para manter as coisas do jeito que elas eram. É quando eu mostro para você uma foto de um lugar que você não conhece. Por mais bonito que seja, você fala assim, legal, mas só legal. Não te leva para lugar nenhum. Não te mobiliza. Suas raízes, sua história, sabe? Então isso é uma liturgia ruim. Você canta músicas que, tipo assim, bonito, mas é só isso. Entendeu? O culto de Natal foi bonito, mas foi só isso. Então quando aquilo é como se você tivesse partes de você que estão desligadas. A boa liturgia aperta o botão. Aí você, uau, é isso. Sabe? Todo mundo ouve a vida inteira no Brasil que Jesus Cristo te ama, mas tem um dia que isso te toca. Aí você fala, não é possível que isso seja real. Se for, é muito constrangedor esse amor. Sabe? Então a gente tenta fazer isso. Transformar a liturgia numa coisa que comunique para as pessoas, com uma coisa que faça parte da vida delas. Entende? E aí, assim, por exemplo, nossa comunidade é toda feita à mão, por criatividade e falta de dinheiro também. Então, por exemplo, a gente usa estolas, que são aqueles panos que se colocam sobre os ombros dos pastores, e é uma coisa muito antiga, que veio lá do Império Romano, etc. Mas eu acabei de ganhar, eu e os outros pastores da minha igreja, umas estolas novas que a juventude da igreja fez. E eles fizeram uma estola para cada pastor, de acordo com o que eles acham que cada pastor representa. Então eles costuraram à mão, passaram o sábado o dia inteiro construindo todos eles juntos, cada um pintou um pedaço. E fizeram vários desenhos. No domingo, de surpresa, eles queriam reafirmar que são nossas ovelhas, nos chamaram na frente e nos vestiram com essas estolas. Cara, é muito tradicional usar uma estola, ao mesmo tempo que, assim, estava cheio de desenhos de tatuagem e coisas que são da vida deles e feita à mão por eles, por jovens que alguns, há algum tempo atrás, não sabiam nem qual era o seu gênero. Se declaravam com gênero fluido. E agora ele se descobriu um homem e está pintando a estola do seu pastor. Entende? E isso é a tradição viva agora, mexendo com questões contemporâneas. E alguém no mundo tão assim, despojado e onde todo mundo precisa ser líder e liderado por ninguém, eles reconhecem a liderança de seus pastores sobre eles. Cara, eu acho isso maravilhoso. Então, a mesa da ceia, os panos que cobrem a mesa da ceia, são cursados para as pessoas da igreja, pintado por eles, feito por eles. Então, isso vai fazendo essa conexão, tipo assim, que a fé dos meus irmãos que chegaram até aqui é a minha, que também tem a minha cara ali, mas não só a minha, entendeu? Eu estou participando de algo que é maior do que eu, mas eu estou participando ativamente. Então a gente, como a igreja é bem litúrgica, a gente tem Advento, que é um tempo antes do Natal, e também tem Quaresma, que são 40 dias antes da Páscoa. Então a gente pinta novas pinturas para a Quaresma. Todo mundo está fazendo alguma coisa, tipo, estão fazendo novas velas, para a gente ter em casa novos cheiros quaresmais. Eles estão pesquisando que cheiros tinha a ver com essa contrição, conversão, arrependimento. E estão pesquisando cheiros para isso. E o Quaresma é uma coisa tão medieval, gente. Ao mesmo tempo que a minha casa fica tão bonita na Quaresma e no Advento. Então eles estão fabricando isso. Novas canções. Eu acabei de receber no celular aqui várias composições novas de Natal. Ano passado a gente fez um musical de Natal com shot, ijexá, forró, só ritmos brasileiros. Então, assim, não tem neve no nosso Natal. É um Natal de cria, assim, sabe? Mas é o Natal. E estava lá e todo mundo reinterpretando a história, o exílio da família sagrada, fugindo, voltando, os bebês mártires que foram assassinados ali, e o chamado de José para apoiar sua esposa. Que homem incrível! Para mim, um dos maiores padrões de masculinidade bíblicos que nós temos, José.
e as mulheres encantadas de novo com Maria. Aí a gente fez assim várias pinturas novas desses personagens. E é claro que você parece com eles, né? Você parece com as pessoas de onde elas moram. Então, isso é a tradição viva aqui. E não é só repetir por repetir, fazer porque foi feito. Então, por exemplo, a gente tem um culto desse e do nada tem um irmão lá, por exemplo, o 90, que é um campeão nacional de rima, é um dos melhores do Brasil há muitos anos, e aí ele entra e faz uma rima na hora, no meio da liturgia, e eu tô com vestes muito antigas e tradicionais, e depois esse próprio rapper está cantando tríplice amém. Amém, amém. Tudo isso junto, entende? Então tem uma conversa entre o antigo e o novo, o tradicional e o contemporâneo, e o futuro também. A liturgia é sempre futurista, porque ela aponta para aquilo que há de vir. Tudo isso junto, coisas muito assim, talvez pareça até improváveis de estarem juntas, mas é o que a gente está vivendo como comunidade, assim. O cálice da ceia foi feito por um irmão da comunidade. E esculpido por um, outro de cerâmica é feito por outro. Então é tudo assim. Eles amam pesquisar liturgias antigas e transformar isso em conexão com algo de agora, algo novo, né? Então a gente agora está construindo o nosso prelúdio. E a gente vai repetir todos os domingos esse mesmo prelúdio. Então tá as coisas assim, colhendo palavras que fosse a nossa cara. Então o prelúdio, ele parece um folk, assim, sabe? E a liturgia da ceia é a mesma, feita por irmãos anglicanos no mundo todo há séculos. Porém, a forma como a gente canta aquilo, o Agnus Dei, o Sanctus, é do nosso jeito, sabe? Então, essa junção eu acho que é muito rica para o tempo de hoje. Eu sei que eu já falei muita coisa, mas eu queria dar uma coisa que eu disse para eles hoje, assim. O movimento negro é muito litúrgico e tradicional. A moça, ou o garoto começa a entrar para o movimento negro, rápido ele começa a usar roupas tradicionais africanas. E ele nunca nem foi na África. E ele começa a falar termos em Yorubá, uma língua que eles nem que existia um ano atrás, mas fala da tradição. No fundo, os jovens amam tradição. E por exemplo, eu já fui do movimento hardcore, que é rock, etc. Ou povo tradicional. Entendeu? E a gente se veste igual, fala igual, e tem as bandas canônicas, e as que não são legais, você é julgado pelo seu playlist, entendeu? Então tem muitas tradições, e a gente precisa aprender que tradição é inevitável. E quando você está desatento, tu está criando uma tradição nova de forma desatenta, como liturgia. Toda igreja é litúrgica, mesmo que seja louvor, pregação, aviso. Então é preciso que você aprenda a usar isso da melhor forma possível, né? E é isso. Acho que assim, se a gente for 100% contemporâneo, tem nada do passado, essa igreja vai passar junto com esse tempo. Quando esse tempo acabar, ela vai acabar também. Entendeu? E uma igreja que é só o passado, não dá, porque o passado não vai voltar. Você não vai pastorar ninguém que já morreu, entendeu? Mas a tradição é a fé viva daqueles que já morreram, não é isso? Mas hoje, para pastorar as pessoas de hoje, com raiz e com muita beleza. Muito bom. Isso. Creio que é um mosaico de tradições. Essa é a resposta ideal também, né? Gente, a gente vai terminar por hoje. Depois você pode também questionar o Eric após aqui o nosso encontro. Mas para encerrar o nosso podcast, nós temos uma pergunta final. E Eric, quando você chegar no céu, você na nova terra, além de Jesus e, obviamente, Deus, né? Quem será a primeira pessoa que você vai abraçar? A minha esposa. A minha esposa. É isso. Apaixonado. Beijos que tem história. Tem já.
Gente, agradeço a todos que estiveram nesse podcast nosso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até mais.